Hoje vai ser interessante pra tratar disso, porque a gente tá falando naturalmente da tentativa de sobrevivência do governo Lula, e a gente vai também abordar algo que a gente já falou ontem, o fim da ordem liberal internacional, as decisões de Donald Trump, e o fato que vem sendo comentado bastante na imprensa do Brasil ter meio que sobrevivido. E não foi só certa sobrevivência. Assim, venhamos e convenhamos, senhor Rafael Almeida Riso, saiu barato pro Brasil essa história. Barato demais. E mais, pra quem imaginava que o governo Donald Trump iria iniciar uma espécie de uma cruzada pra ajudar seu aliado Jair Messias Bolsonaro aqui no Brasil, não foi isso que rolou, tá? A tarifa de 10% saiu de graça, tá? Se eu for comparar o que fizeram com países do leste asiático, o Vietnã, se eu não me engano, o tarifaço lá foi na casa dos 60%, tá? Só pra gente entender direitinho, tá? O Vietnã, ele exporta boa parte dos produtos de malharia, de roupa, né? De confecção que grandes empresas americanas, né? Grandes marcas americanas utilizam, então você vai gerar um impacto, assim, muito grande sobre eles. Ó, Vietnã 46%, se eu não me engano, Camboja mais 49%. Complicada, tá? Complicada a situação nesses lugares. Pro Brasil, eu volto a repetir, pro Brasil a coisa foi tão tranquila que o Brasil basicamente ficou com o mesmo status da Argentina, que é de um aliado que é o Milei. No que eu vi bolsonaristas confusos perguntarem, calma, mas se ele é aliado e gosta tanto do Milei, ele vai lá e mete o Brasil no mesmo status? Amigo, não é que os Estados Unidos são aliados do Milei. O Milei é vassalo dos Estados Unidos. E essa é a forma como os Estados Unidos conduz a relação deles com seus supostos aliados na América do Sul e em outros lugares que eles consideram periféricos. Você é um vassalo. O Trump faz esse trabalho, até porque é importante pro Trump fazer esse trabalho para demonstrar esse caráter imperial dele, né? Ele quer um beijamão, ele quer que você vá lá, beija a mão dele, se humilhe e aí seja um aliado local dele. É uma relação de vassalagem. Não que ele não tenha suas contrapartes, tá? Não que não tenha, e não que não virão contrapartes pro Milei especiais por ser um vassalo. A questão só é que às vezes as pessoas romantizam certas coisas. O Brasil ainda é, a despeito de todos os seus problemas, um país que é relevante em certa medida, não apenas no comércio exterior, internacional, mas também relevante no cenário internacional. O Brasil é o maior país da América do Sul, é um país que pode ficar na zona de influência da China, então o Brasil tem que saber, os Estados Unidos tem que saber jogar o jogo com o Brasil. Então tá todo mundo comentando que saiu barato. O engraçado nessa história foram os comentários do Bolsonaro sobre o tema, que o Bolsonaro saiu falando, basicamente aí o Brasil, tá ok? Tem esse comportamento socialista de ficar taxando demais os norte-americanos, né? Então o correto era o Brasil arrancar as tarifas. Deixa eu entender, então você acha que manter a taxação atual que existe sobre produtos americanos é coisa de socialista, Bolsonaro? Porque a taxação sobre produtos americanos que o governo bosta do Lula impõe é literalmente a mesma que você impunha, tá? E aí você olha e fala, entendi, Bolsonaro, então você é socialista? Porque esses são gente, entendam, esses são os argumentos que um cara que se propõe a ser líder da oposição coloca. São argumentos de uma criança submissa ao Trump, né? Mais um, né, nessa história de submissão, mas são argumentos toscos que atentam contra ele. Então, ele é o comuna agora? Ele é o socialista? Que não foi, ele não catou e saiu, né, baixando tarifa, muito pelo contrário. Se vocês lembrarem direitinho, no primeiro governo do Trump, o Trump meteu-lhe tarifa em algum produto metal mecânico brasileiro, não sei se foi aço ou foi alumínio, e ficou por isso mesmo, justamente no momento que o Bolsonaro queria encontrar o Trump, ficava, I love you, tá? O Lula respira lá, né? Oh meu Deus, vou dar uma respirada aliviada aqui, tá? E o Itamaraty comemora dizendo que foi uma grande manobra, tanto que lá no Twitter o pessoal do Itamaraty tá falando, não, houve um telefonema, tá? Com o representante comercial lá da Casa Branca e tal, e nós tivemos dando a entender que o Itamaraty negociou e trabalhou bem a conversa com o governo americano, e as coisas rolaram tranquilo ali, tá? Pelo menos essa é a narrativa que o PT tá tentando fazer, né? A ideia de que eles e o Itamaraty, que a burocracia brasileira trabalhou de maneira inteligente, e aí eles estão, né? Beleza, o Brasil não foi punido, veja só como esse governo sabe negociar. E do outro lado, eu vou falar, os bolsonaristas estão vindo com uma narrativa um tanto quanto ilusória. Vamos ler a primeira versão do PT, não do PT, mas do Itamaraty, pra entender como é que o Itamaraty tá querendo jogar o jogo. Olha só, medidas comerciais adotadas pelo governo dos Estados Unidos. O governo brasileiro lamenta a decisão, blá 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 blá. Nova medida, como as demais tarifas já impostas aos setores do aço, alumínio e automóveis, como eu já citei, viola os compromissos dos Estados Unidos perante a OMC e impactará todas as exportações brasileiras. Segundo dados do governo americano, o superávit comercial do Brasil em 24 foi da ordem de 7 bi somente em bens. Somente em bens, somados bens e serviços, o superávit chegou a 28,6 bi. Trata-se do terceiro maior superávit comercial daquele país em todo o mundo. Ou seja, o que o governo brasileiro tá falando, a relação que vocês têm com a gente, vocês têm um puta superávit, né? Uma vez os Estados Unidos registrem recorrentes e expressivos superávites comerciais em bens e serviços com o Brasil ao longo dos últimos 15 anos, totalizando 410 bi, a imposição lateral de tarifa linear adicional de 10% ao Brasil com a alegação de necessidade de se restabelecer o equilíbrio e a reciprocidade comercial não reflete a realidade. Em defesa dos trabalhadores das empresas brasileiras, à luz do blá 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 blá, o Brasil buscará em consulta com o setor privado defender os interesses dos produtores nacionais junto ao governo americano. Ao mesmo tempo que se mantém aberto o aprofundamento de
diálogo estabelecido nas últimas semanas com blá 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 blá, o governo brasileiro haveria ido por todas as possibilidades. Nesse sentido, o governo brasileiro destaca a aprovação pelo Senado do projeto de lei de reciprocidade econômica. Ou seja, já botaram pra rodar um projeto de lei de reciprocidade econômica que daria pro Lula dispositivos pra agir. Mas sabe qual é a real, Riz? O Lula e o Itamaraty vão ficar quietos. Esses 10% nessa briga internacional estão saindo de graça pro Brasil nessa briga. Estão saindo de graça, tá? O Brasil tá meio que, ó... E vai, ó, sair andando, vai fingir, é isso aí, reciprocidade, é isso aí. Não, tá errado, só vambora, vamos, deixa quieto. 10% pro Haddad é uma segunda-feira assim, exatamente, pro Haddad 10%, quero 20. O cara, não, calma, mas tá achando que eu quero, manda mais. Não, é taxação de produtos brasileiros. Mas fica um pedaço pra gente? Não, fica lá pros Estados Unidos. Tem como eu taxar a taxação deles? Ele vai taxar a taxa imposta pelos Estados Unidos. Tá. Então assim, o governo brasileiro tá saindo meio de graça. Agora, essa foi a versão que o governo brasileiro deu, tá? Vamos ver agora a versão dos bolsonaristas, né? Porque eu gosto muito que, de acordo com o Romeu Zema, do Partido Bobo, o Bolsonaro, nosso líder nacional da oposição, tá sempre lutando. E aí eu vou ouvir então a opinião, vamos, dos representantes dessa direita que está lutando por nós e tá, estão salvando a gente, né? Aí o Gustavo Gayer, ele subiu no plenário e ele deixou o recado claro. O deputado disse que tarifa menor de Trump foi graças a Eduardo Bolsonaro. Tem que ter paciência, né? Vamos ler. O deputado Gustavo Gayer afirmou que a tarifa anunciada pelo presidente Trump aos produtos brasileiros está entre as menores divulgadas devido a esforços do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, tá? Vamos lá. Aí, abre aspas sobre a frase dele. Sabe por que, queridos colegas, que a tarifa do Brasil ficou tão baixa, mesmo com o Lula chamando o Trump de fascista e a Janja mandando o Elon Musk se ferrar? Sabe por quê? Porque outro Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora lutando pelo Brasil. Aí vamos lá, o Gayer continuou. Eduardo Bolsonaro, nesse momento, trabalhando pelo nosso país, conseguiu reduzir e fazer com que a tarifa do Brasil fosse a menor de todos os países, continuou o Gayer. O que vocês querem que eu comente disso, né? É um nível de sabugice, é um nível ridículo. E assim, é a ilusão que o Eduardo Bolsonaro estava lá com o Trump. Trump, poupe o Brasil. Ô, Trump, please, don't tax my country. Please, don't tax... Tem que botar o sotaque agora. Please, don't tax my country. I'm from São Paulo, with amazing beaches. Don't tax my country. E aí o Trump, yeah, really nice, I love you. Only 10%, just 10%. It's more than enough. It's enough for me. 10%. You like it? No, great number. 10 is the number of Mr. Tarcísio from Republicanos. I love this number. 10. Pelo amor de Deus, assim, é constrangedor, mas a gente tem que ouvir e fingir que, né, não, a nossa oposição tá lá trabalhando. E eu acho muito engraçado que o Gayer tava sendo cancelado recentemente pelo grupo político da família Bolsonaro. Então os caras da família Bolsonaro estavam lá tratando ele como um traidor, porque ele tentou se insurgir aí contra os apoios que eles queriam dar ao Hugo Mota e ao Columbre. Aí, né, deu uns cascudos nele, aí ele tem que voltar e inventar pras pessoas que o Eduardo Bolsonaro negociou uma tarifa mais baixa pro Brasil. E isso ao mesmo tempo que o Trump e eles estavam falando assim, que os Estados Unidos iam pra cima. Os Estados Unidos vão pra cima, o Trump vai fazer acontecer, que não sei o que, ficam citando lei Magnitsky, não sei o que, protocolo Magnitsky, que vai pegar... Eles acham que, por exemplo, o Banco Itaú, eles acham que o oligopólio bancário brasileiro, basicamente vai tirar as contas de um ministro do Supremo aqui no Brasil, porque os Estados Unidos vão falar, não pode. Não, eles não têm jurisdição sobre isso. E aí os caras inventam, jogando. Isso aí. Então tá bom, galera, é isso que vai acontecer, tá? Os Estados Unidos vão, pra ajudar o Bolsonaro, eles vão desconstruir uma relação republicana com o Brasil de, assim, muito tempo. Os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência brasileira, tá? Então eles vão pegar e vão... Pode ser, né? A gente, né? O governo Trump, ele tá adotando uma série de medidas, mas antes de adotar a série de medidas, o governo Trump anuncia primeiro uma série de bravatas. Algumas ele leva à frente, outras não. E como a gente já falou várias vezes, o que o governo Trump quer fazer ele quer botar todo mundo pra sentar e negociar com ele. Ele tá dissolvendo a tal ordem liberal global, né? Aquela ideia da globalização, o mundo sem fronteiras, isso tá morrendo, isso tá sendo desconstruído por ele. E em grande medida ele está certo em desconstruir isso, porque isso era uma ficção, era uma falácia, e isso tinha consequências negativas não só pros Estados Unidos, mas Europa e outros lugares do mundo em geral. E teremos consequências negativas também, tá? Porque nada é de graça e nós podemos sair perdendo demais nessa história, mas por enquanto o Brasil, igual o Zé Carioca, o nosso personagem, né, tá ali, ó, só sambando e sobrevivendo. O Brasil tá sobrevivendo aqui. E essa sobrevivência, não sei até quando dura, mas definitivamente não é algo que essa porcaria de governo atual, o governo Lula, vamos dizer, vai reclamar, tá? Saiu de graça essa bagaça, tá? Vamos ver a resposta do Lula ao assunto? Vamos lá. Mais desenvolvimento e mais inclusão social, mais tecnologia e mais humanismo. Um país menos desigual e mais justo,
que investe em saúde, educação e demais serviços públicos de qualidade, que não tolera ameaça à democracia, que não abre mão da sua soberania, que não bate continência para nenhuma outra bandeira que não seja a bandeira verde e amarela, que fala de igual para igual e respeita todos os países, dos mais pobres ao mais rico, mas que exige reciprocidade. Sabe, uma coisa é você ter uma origem pobre, ter uma origem humilde, não ter tido educação, e você lutar contra isso ao longo da sua vida e superar isso. Outra é o cara que é milionário, participou do maior escândalo de corrupção da história do Brasil, que deve, muito provavelmente, tem que ser cuidadoso, né, que a Polícia Federal está atrás de mim, né, que deve, né, ter uma, possivelmente, tá, ter uma fortuna aí que ninguém consegue achar, né, esse cara vir, né, e não conseguir usar os plurais, assim, com certa tranquilidade. Ele no meio de um discurso não consegue usar o plural, sabe? Porra, cara, sabe? Você precisa ser, tipo, analfabeto pra sempre? Esse é o ponto, você precisa ser pra sempre analfabeto. Não houve nenhum interesse ao longo da tua vida em melhorar. Você nunca quis melhorar, porque, sabe? Você tá ocupando uma posição de destaque, Lula. Presidente da República, você tem que ser capaz. Não conseguir falar, não conseguir se articular e parecer um pedreiro falando como presidente da República, não faz sentido. Porque isso denota que, na verdade, não é que você tinha uma origem humilde e agora, né, na verdade tinha uma capacidade espetacular e exerce ela na presidência. Não, você tinha uma origem humilde e você continua humilde na presidência. E não estou usando humilde aqui como elogio. Você é completamente distante de ser excepcional. Você é isso. Fica aí repetindo um texto com aquelas platitudes. Não, ele país tá de defesa da democracia. Tá lendo, claro. Ele tá lendo e consegue errar e consegue errar o plural, cara. Que tá lendo. Pobre ao mais rico, mas que exige reciprocidade no tratamento. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. Diante... O público dele parece que é um monte de fã de diva pop. Vai. Pera lá, ele falou que vai contra o protecionismo? Cara, a taxa das blusinhas foi o quê? Eles falaram literalmente que era pra que... Pra proteger a indústria nacional. É lógico. Uma indústria nacional inexistente desses produtos aqui. E qual o nome disso? Protecionismo. Porra. Aí o Haddad fala, calma, temos outros objetivos ali. Vamos lá. Decisão dos Estados Unidos de impor uma sobretaxa aos produtos brasileiros, tomaremos todas as medidas cabíveis para defender as nossas empresas e os nossos trabalhadores brasileiros. Tendo como referência a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada ontem pelo Congresso Nacional, e a diretiva da Organização do Mundial do Comércio. Organização do Melhor do Comércio? Ele não falou. Organização do Mundial do Comércio. Olha, não parece, acho que ele falou Organização do Melhor do Comércio. Da Organização do Mundial do Comércio. Do Melhor do Comércio. Amigos. Imagina você tá contando com esse velho senil burro semi-alfabetizado pra te representar no enfrentamento internacional com os Estados Unidos da América. Complicada a situação. Sorte que ele é senil e tem uma equipe trabalhando e fazendo, sei lá, o mínimo do mínimo, tá? Mas esse mínimo do mínimo não tá funcionando. Eu primeiro quero matar essa questão da ordem internacional. Lembra ontem que eu falei que o Brasil, nessa ficção da ordem liberal internacional, ele deu muita sorte, né? Porque se a gente vivesse um mundo cão, o Brasil já estaria repartido e nacos inteiros do seu território já teriam sido tomados há muito tempo, então essa ficção nos protegeu, né? Você vê como o Lula ainda fala dentro da ficção dessa ordem liberal, quando ele fala que, veja só, nós tratamos o país mais rico e mais pobre do mesmo respeito, a gente respeita. Cara, o ponto é o seguinte, cara, a partir do momento que pintar algum país mais forte e rugir pra gente, a gente não tem o que fazer. Essa é a real. Quando um país mais rico, mais poderoso rugir pra gente, a gente vai ter que botar o rabinho entre as pernas. Porque ela, naturalmente, André Surak é um clown, né? Ela é um personagem aí e tal, um personagem grotesco e, personagem ou não, ela defende o absurdo, né? Ela é o absurdo ambulante. Ela falou mais coisa da gente da banda ontem. Ela mandou? Tem mais coisas dela? Vamos ouvir ela então. Vamos lá, o que ela diz. E a Mandinha? Pronto? Explica como é que você duplicou, triplicou, quadriplicou teu patrimônio se você não é do job. Entendi, pra uma pessoa, lembra que uma vez eu falei do Bolsonaro, né, que pro Bolsonaro a imaginação dele é ligada a tudo aquilo que ele pode tocar, né. Pra André Surak, uma pessoa só pode obter o sucesso na vida dela se ela for prostituta, entendeu? A pessoa não consegue ver além do horizonte dela, tipo, você aumentou seu patrimônio, primeiro ela não aumentou, ela só basicamente colocou ali na declaração dela a valorização do imóvel que a mãe dela e ela tinham financiado por anos a fio. Ela só basicamente cumpriu o requisito da lei. Aí não, aumentou, era um imóvel que
elas já tinham uma casa, que inclusive foi vandalizada, né? Ela nem mora mais lá, por questões de segurança. Aí isso era um patrimônio, não sei o quê. E aí você acha que quem só pode valorizar o patrimônio sendo mulher tem que ser isso, né? Uma vendedora do próprio corpo, uma figura doentio, devassa, que depois se diz cristã, aí deixa de ser cristã, usa o próprio filho pra filmar. E eu sei que assim, não adianta eu ficar jogando isso como se eu estivesse falando verdades pra um ser desse, que esse ser desses não liga pra esses elementos. Esse ser, né, que precisa ser tratado de maneira desumana, porque humano não é. Esse ser, esse ajuntamento cromossômico falho aí, esse ser, ele justamente põe o filho pra filmar e se comporta como um animal, como seu ganha-pão. Então não adianta eu, ela faz isso. Não, esse ser, né, esse ser merece ser comentado aqui, sem até muita raiva, tá? Porque esse ser é um subproduto de uma subcultura, e esse subproduto tá aí se manifestando com seguidores, com pessoas que ouvem, tá? Esse ajuntamento cromossômico, essa massa errada de carbono, ela, né, ela diz muito sobre o problema do Brasil, né? Mas vamos continuar ouvindo o ajuntamento. Porque nós do Job, a gente triplica o patrimônio, tá? A gente triplica o patrimônio, a gente do conteúdo adulto, mamãezinha triplicou o patrimônio e pagou todos os impostos. A mamãe trabalha, tá? Agora você, querida. Então é só entrar pro Job que você triplica o patrimônio, é isso? É só isso? Caramba. Vamos ouvir. Gente, não ouçam com raiva. Ouçam entendendo assim. Ela é um objeto pouco consciente, né? Então, esse ajuntamento aí, ela não fala através da consciência dela, mas ela fala através de um conjunto de consensos do meio que ela vive. Então, ela tá expressando isso. A gente tem que entender de onde vem essas ideias, né? De onde vem essa permissividade e esse oportunismo que o brasileiro tem, que fala, não, a prostituição vale a pena, não, a putaria vale a pena, não, é isso que eu sou mesmo, e é isso que eu quero ser, e é pra isso que eu tô aqui, e vale a pena dizer isso. Que Brasil é esse que ela representa? Porque, né, não é o Brasil do Oruan especificamente, não é. Ela é a nossa cara, ela é bem representativa de todo o Brasil, pra ser honesto. Vamos lá. Que é aí da política, em 2 anos, que eu saiba, o teu salário, você não poderia triplicar, quadriplicar o teu patrimônio? Explica aí. E vem julgar as do Job, Santinha? A tua mãe te ajudou? Você não sabe o que a tua mãe fez, de repente, pra poder te sustentar? Você tá querendo dizer que a mãe da Amanda foi prostituta? É isso, entendeu? Porque, novamente, igual eu tinha falado, como a imaginação dela é toda ligada à prostituição, tipo, sucesso é dar né? Só terei sucesso se eu oferecer, né? Olha aqui minha genitália, por favor, venha e maneja aí minha genitália da maneira como preferir, né? Então, tudo que envolve sucesso profissional pra uma mulher na cabeça dela, envolve algum tipo de uso da genitália, né? Então, como a mãe da Amanda não é isso, né? Não, vou tentar fazer uma insinuação, né? Sua mãe te ajudou, provavelmente sua mãe fez isso, porque minha imaginação é ligada apenas a isso. Pessoa que tem essa limitação, né? Ela enxerga o outro só através de si, ela não consegue imaginar outros mundos para além disso, né? Eu lamento não apenas pelo filho, né? Eu lamento o filho dela no sentido de que ele herdou parte dessa genética aí, é uma genética que, pô, cara, ela tá, sabe, é um uso muito errado do carbono do mundo, muito errado. Esse carbono, essas cadeias de aminoácidos podiam estar sendo usados para outras coisas, cara. Mas é importante, gente, por mais que, né, lamentamos a existência desse ser, a gente tem que entender também que é importante que essa pessoa se oponha à Amanda. Porque a gente vai vendo a natureza de quem se opõe a Amanda. É o rapper ligado ao rapper porta-voz do Comando Vermelho Oruan, é o ajuntamento aí, eu vi os Red Pills, eles chamam às vezes essas pessoas de quimeras. Quimeras. Então são as quimeras ali e tal. Legal. O José Viana falou um desperdício de oxigênio, acho que é mais de carbono, cara. Imagina se carbono tivesse em outras coisas, sabe? O Bolsonaro fala, carbono? Podia ser grafeno, pô. Tira todo o carbono do corpo dela, vira grafeno, pô. Grafeno é de carbono, pô. Aí a gente usa o grafeno, Acho que daria pra chegar a um acordo com os bolsonaristas. Se a gente tirasse todo o carbono da André Surak e transformasse em grafeno. Gosto! Agora! Pô, esse negócio de entrar pro Job pra triplicar patrimônio, Renan, agora que você falou que eu não vou mamar mais no partido, pensando. Pois é, Riso. Era uma boa, né? Pior, né? Você seria menos atacado.
Por todos os lados, tá? No Brasil é isso, cara. Se você defende uma coisa com carinho, com o coração, você põe o seu trabalho, você vai ser mais atacado se você é um traficante ou uma garota de programa. Você vai ter um apoio institucional maior. Enquanto falamos... O cara falou que é verdade. O Enthroned Barbarian King disse, na moral, a Amanda é 1000 vezes mais linda que a Andressa Urach. E esse é o ponto mais forte da Andressa, toda deformada de tanta plástica. Eu acho. O lance que irrita essa Andressa é porque é uma outra mulher mais bonita do que ela e isso incomoda ela. E a Andressa, tipo, é um boneco plastificado lá. Ela é um troço ali, né? O Faustino, como eu já avisei vocês, o Faustino até ele não pôde entrar com força na questão da lei anti-Uruan, porque ele já vinha sendo, eu já vou abrir aqui pra vocês, ele já vinha sendo alvo de ameaças de facções já da campanha. Natal não é sequer igual ao Rio de Janeiro. Fortaleza também não é igual. O Rio sabe. São lugares muito complicados. Vocês vão lembrar na coleta que a gente tinha lá em Fortaleza, uma hora uma coletora nossa e o Pedrinho foram alvo de, vamos dizer, ameaças de facções, tá? De morte, ameaças de morte. O Pedrinho que trabalhava lá foi alvo de ameaça de morte. O Faustino já tinha, e agora no meio do mandato é o que aconteceu, tá? Tá na tela? Tá. Um cara, né, depois ele já identificou como faccionado, mandou, fazem de carabaré todos ganhando mais de 26 mil por mês, luxando do sangue público, você também bebendo do sangue público, vai dar errado pra vocês estão ameaçados. E aí ele, cara, foi descobrir que é um cara ligado à facção, tá? Ele já entrou em contato com equipe lá e tal, com polícia, GCM e tal. Você vê que o cara é vereador e as ameaças vão vindo assim, né? E aí o Faustino tá falando, desinformado não sabe que faço doação do aumento do seu salário. Sim, porque o Faustino, ele entrou pra vereador, aumentaram o salário, ele não aceitou o salário aumentado, ele doa pra instituições o pedaço do salário referente ao aumento. Mas não é sobre isso que o cara tá falando, tá? O Faustino é um vereador que aborda a questão de segurança pública em Natal. O Faustino já estava sendo, durante a campanha, proibido de entrar em determinadas regiões, em determinados eventos, em determinadas feiras, com ameaças de morte. Avisando, aqui não, aqui a gente já sabe quem é você, aqui não, tá? É dureza. Esse Brasil, que eu já falei pra vocês que existe, o Brasil do Uruan, ele se expressa aí na concretude do mundo real, entendeu? Então, tá acontecendo agora. Eu temo muito pelo Sandro também. O Sandro, especificamente, de Salvador, ele montou a Comissão de Segurança Pública da Câmara de Vereadores de Salvador pela primeira vez, né? Tem uma cidade que tá perdendo população por conta disso, passa a ter, e ele também entrou com o projeto para que a Prefeitura de Salvador tenha uma Secretaria de Segurança Pública para poder abordar esse problema que é premente, o problema mais grave do Brasil no momento. Os caras assim, isso deve ser fake, ou o cara é muito burro, colocaram essa afirmação no final. Denis, cara, você mora em que país, Denis? Denis, você está no Brasil, cara, você não acha que um criminoso faccionado não é burro? Veja as ameaças que nós recebemos lá do caso do Uruan, as pessoas com nome, cara, avisando que iam estuprar a Amanda. Esses caras que entram nessa ideologia do crime, a ideologia do crime, o tempo todo quer atestar que eles têm potência, eles têm armas. O morro do Dendê é ruim de invadir, né? Nós desce o morro e bababá, aquela conversa de eles têm armas, eles têm potência, eles fazem o que eles querem, eles são dominantes. Então o fã, ele entra nessa pira e ele acha que ele vai fazer as coisas sem consequência. Eles acham que fazem as coisas sem nenhuma consequência, que não vai ter, que os atos deles não tem consequência, que a justiça não alcança eles. Aí quando a justiça alcança, eles ficam, entendeu? O Alex Oliveira falou, esses psicopatas são perigosos, mas não podemos acovardar. O que eles querem é que a gente se acovarde. Meu amigo, se a vida, cara, isso é uma lição pra todo mundo, tá? É uma lição que você aprende na adolescência. Quando você é criança, né, você tá me assistindo, isso aqui é bem importante, porque aqui vocês vão rememorar até momentos da infância e traumas que eventualmente vocês passaram. Quando você era criança, crianças são serzinhos muito malvados, tá? A gente vê pureza na criança, mas as crianças são más na simplicidade, até na pureza delas, a maldade delas se expressa. A volúpia, a violência, o tratamento ruim, o ostracismo que eles impõem a determinadas crianças diferentes. A criança sabe ser má também, tá? Porque ela é humana, ela é um bebê humano. E conforme você vai crescendo, e na adolescência você vê isso, as disputas por espaço, né, começam a surgir, e aí você começa a ver que é o conforto da tua casa, a proteção que você tem dos seus pais, a forma como seus pais te tratam, que te deixa seguro ali, mas quando você vai pra escola, às vezes tem aquele cara que é o bully, que quer te bater, ou às vezes você é uma menina que vai ter um grupo de meninas que ficam falando que você é feia pelas suas costas, ou você não é chamado, as pessoas querem te ostracizar porque você é diferente, ou você tem gostos diferentes, ou você é um menino que é gay e os outros rapazes não querem ser seu
seu amigo porque não querem aparecer perto de você. Cara, você começa a perceber que o mundo é cruel e que o mundo é uma competição. E que se você fingir que essa competição não vai acontecer, ou que ele não tá, e que todo mundo no fundo é amigo, ou que você vai ser protegido eternamente pelos seus pais, você vai fracassar na vida, tá? Onde eu quero chegar, tá? Você aprende isso, você desenvolve sua personalidade nisso. E aí ao longo da vida, especialmente você que é homem, especialmente o homem, agora eu falei primeiro de maneira abrangente, agora eu vou falar do homem. O homem tem que entender que a vida é competição. Quanto mais espaço você criar ou tomar, mais inimigos você terá. E quanto mais você quiser fazer as coisas à sua maneira e quiser alterar a realidade de acordo com o seu conjunto de princípios, valores, ou de acordo com o seu senso estético, você vai encontrar oposição. E as pessoas vão querer te parar. Não só quando você tenta tomar o espaço de alguém, ou quando você cria algo novo. Você já para pensar, eu não tenho a mentalidade de soma zero da esquerda, que tipo, toda disputa envolve algo, vamos dizer, uma quantidade estanque de recursos. Não, você pode criar algo. Quando você cria algo, as pessoas também têm inveja daquilo que você criou. E a inveja existe. E quando não é apenas inveja, é simplesmente o desejo de não estar abaixo de você hierarquicamente. E viver é isso, você tem que aceitar que viver é isso. E que as pessoas vão ser violentas, as pessoas vão ser rudes, e as pessoas vão usar, vamos dizer, dos expedientes, das armas que elas têm à disposição, para tentar diminuir e impedir você de chegar nos seus objetivos. E você vai ter que lutar. Então, quando o cara falou, as facções estão indo pra cima, mas não pode se acovardar. Sim, não pode se acovardar. O Faustino não vai se acovardar. O Sandro não vai se acovardar. Ninguém nosso. Ontem o Bétega foi alvo de um constrangimento. Juntaram um monte de mulher de movimento feminista. Entendam. Um é a facção, né? Que eles querem te cancelar fisicamente. Eles querem te matar. O outro é o cancelamento, né? Então, eles mandaram um monte de mulheres de movimentos feministas na Câmara de Curitiba pra falar que o Bétega e outros vereadores são estupradores. Elas foram, assim, tentar obter um vídeo. Por quê? Porque sim. E você tem que reagir. E a vida é a reação. A vida é sobre como você reage. Você tem que reagir e ir pra cima. E é esse o game. Então a gente não pode recuar. Porque se a gente recuar, a gente perdeu. E a gente não acumulou nada de poder. Nosso poder acumulado é mínimo. É 0,00 do que precisamos ter. Tá? Um dia que quando tiver 1% do poder no Brasil, já vai ser uma coisa assim colossal. Quando tiver 10, vai ser um troço monstruoso, entendeu? A gente não tem nada. A gente precisa chegar no 1% ainda, tá? Você não sabe a quantidade de vereadores que são mortos no Brasil. Você não sabe a quantidade de pessoas que são mortas por enfrentar o crime organizado. Eu não vou muito longe. Um rapaz foi morto no Rio de Janeiro, numa cidade da Baixada Fluminense, pelo tráfico. Agora, um político, um cara que fazia política, se não me engano, era do Novo, do PL, lá do Rio de Janeiro. Era um rapaz de direita que gravava vídeos. Mataram ele. Agora, ele foi esquartejado. Vocês não viram isso? De onde vocês tiraram isso que não acontece? Você tá maluco, cara? O Faustino é vereador eleito, com um discurso de enfrentamento ao crime. Você tá maluco? A Baixada Fluminense é uma coisa horrorosa. A Baixada Fluminense é um dos lugares mais perigosos que tem aqui, ó. Já mataram 10% dos vereadores de Duque de Caxias esse ano. A principal cidade da Baixada Fluminense, terceiro colégio eleitoral, acumula metade dos assassinatos políticos ocorridos no estado do Rio em 21. Vocês estão malucos? Isso é... o Brasil acontece. Você tá morando no Brasil, cara. Você não tá morando na Suécia. Definitivamente você não tá morando na Suécia. Tem na de Caxias? Cara, tem tráfico e milícia no Duque de Caxias. Ah, sim. Comando Vermelho. Lógico, Baixada, Comando Vermelho, né? Mas é o seguinte, Comando Vermelho que mata políticos, mata opositores, que mata moradores, tá? Que produz os seus próprios artistas que divulgam isso. E aí quando você fala que você não quer viver um país em que a música de uma facção matadora de gente toca por aí, você tá perseguindo os outros. Tá? É complicadíssimo, cara. Complicadíssimo. Bota aí pra ouvir. 5 minutos. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde a todos que nos assistem. Hoje, infelizmente, a gente sai de casa sem saber se a gente vai voltar. Hoje, infelizmente, a gente não consegue pegar um celular na mão na rua sem medo de ser assaltado. Hoje, infelizmente, a gente não tem liberdade de sair das nossas casas com segurança ou de deixar os nossos filhos que saiam às ruas com segurança. Enquanto isso, né, o governo federal quer permitir que façam a entrada nos presídios sem a vistoria. Enquanto isso, a dama do PCC visita ministérios. Enquanto isso, tem a saidia e enfraquecimento da nossa segurança pública. Se o governo federal é omisso, eu não sou. O projeto Anti-Oruan foi apenas o primeiro passo aqui contra o crime organizado. Eu convoco a todos e convido a todos para uma grande frente no dia 14 de abril, aqui nessa Casa Legislativa, com uma frente ampla contra o crime organizado, onde eu trarei os vereadores que já protocolaram o PL Anti-Oruan, mais de 30 cidades já aprovaram, uma cidade já foi até, já virou lei, o prefeito até já sancionou, em Cuiabá,
e aqui a gente ainda não tramitou, mas vai tramitar, se Deus quiser, com um grande pacote anti o crime. Então eu convido a todos, dia 14 de abril, a grande frente contra o crime organizado. Quero parabenizar também a revista Valete, que fez uma ampla reportagem sobre tudo isso, a coragem que teve também de expor o crime organizado, porque a gente não vai passar pano, a gente não tem medo e a gente vai até o fim. A cidade de São Paulo vai dar o recado contra o crime organizado, já que o governo federal não faz nada. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Foi rápida e objetiva, direta. Pois é, parabéns, nossa grande Amanda. Tá, essa frente parlamentar é uma ação bem interessante, eu acho que, enfim, já começou a dar resultado pelo PL anti-Oruan, né? Hoje tem vários vereadores que nem se conheciam, articulados, trabalhando pra aprovar o projeto, e pô, é um pequeno passo, Agora, assim, vivemos no país disso aqui, ó que legal, olha que o pai do Oruan, né, que só queria que, de acordo com com algum rapper retardado, com algum MC, né, Ryan, MC Rian, sei lá o nome, de acordo com o MC lá, você tem que respeitar, tá ligado? Sem prejuízo aí, tá ligado? A corrida que o Marcinho VP fez, tá ligado? Houve aí o aniversário dele, ele fez 49 anos, jovem Marcinho VP, né, Riso? Apenas 49 anos. O pessoal do Comando Vermelho deu tiros de fuzil em favelas pra comemorar o aniversário dele. Em quase 3 décadas preso, chefão do Comando Vermelho foi transferido a presídios federais para evitar que continuasse a comandar o tráfico do Rio de Janeiro. De acordo com o Oruan, ele não manda nada, ele é só um garoto, né? O cara tem, até hoje, né, ele cumpre, né, vamos dizer, uma das raras penas que continuam sendo mantidas e não é solto, justamente por ser comandante do Comando Vermelho, né? E aí, isso, ele fez aniversário, e aí as regiões dominadas pelo tráfico, pra homenagear o líder, fizeram um atiraço, né? Todos comemorando. Que legal. Porra, que bacana. Que bacana. Que paizão, né? Que paizão. Que legal. Que ódio. É grotesco, cara. Veja essa notícia pra vocês entenderem como é que é o sistema partidário brasileiro sobre a decadência de determinadas legendas, né? Esse Gustavo Watts, não sei quem é, ele publicou. A vice-governadora Priscila Krause e os 32 prefeitos eleitos pelo PSDB divulgaram carta conjunta onde anunciam sua desfiliação. Parabéns, ouvintes. Ou seja, o PSDB, que até então era o partido da governadora, a Raquel Lira, a governadora traidora de Pernambuco, tá? Porque ela foi lá lutar contra os campos e contra o PT. Aí ela se junta, pega o voto da direita, faz um governo pró-Lula, tá? E aí ela elegeu prefeitos pelo PSDB ao redor do estado de Pernambuco, 32. O que aconteceu? Os 32 anunciaram a desfiliação do PSDB, saíram todos do PSDB, tá? E foram para outro lugar. O PSDB, todo mundo sabe que é um partido que tá acabando, tá? Mas vocês conseguem entender o nível de deslealdade política que tem no Brasil? O PSDB usou recursos, usou militância, usou estrutura, elege os caras, e os caras simplesmente largam mão. A política no Brasil é uma coisa muito escrota, muito escrota. Então o PSDB vai, gasta os recursos e as expectativas, há um trabalho político, eu tô supondo que é um trabalho político com alguma coerência lá. Não é, mas tudo bem. E esses caras saem do PSDB e agora vão pra outro, que o outro vai ter um fundão maior, e aí eles podem ter planos maiores emendas com deputados de partidos maiores. O quer dizer que, assim, na prática o PSDB não é um partido e aqueles políticos não são políticos. É uma prostituição geral. Esse é um gravíssimo problema da política brasileira. É um gravíssimo problema. Vocês entenderem, assim, que tirando o PT, o PSOL, meio que não tem partido no Brasil. Vocês entendem isso? Tirando as agremiações de esquerda, o resto tudo é a mesma coisa. Um cara tá no PL, ele pode estar no Novo, ele pode estar no... Assim como um cara que tá no PMDB, vai estar no Republicano, que tá no União Brasil, que tá no PP, que tá no PSD. É tudo a mesma coisa. Tá? É o fim do PSDB, cada vez mais. Imagina, o PSDB, uma das últimas coisas que ele queria investir, que ele tentou investir, foi em Pernambuco e no Rio Grande do Sul. Tanto os gaúchos quanto os pernambucanos vão sair do PSDB, né? E o PSDB vai acabar. E acho que ainda bem, né? Qual o recado que o PSDB passa? O PSDB é um partido que ficou com oposição ao petismo e que sempre teve nojo do Brasil que votava nele. Do Fernando Henrique, que eu reputo o melhor presidente da redemocratização, aos seus governadores, seus Alckmins, Aécios, etc., havia um nojo endêmico aos seus próprios eleitores. Esse nojo sempre foi real, que se manifestava quando o Aécio falava, não adianta me empurrar pra direita que eu não vou. A ideia de que ele era um centro-esquerda moderno, se lascaram. Boa parte dos problemas que a gente vive no Brasil são decorrentes dessa leitura elitista nojenta que o PSDB tinha sobre o Brasil, que fez com que eles rejeitassem as pessoas tanto que as pessoas foram se abraçar a algo novo, e esse novo foi o Bolsonaro, né? E o PSDB nunca se recuperou disso, e espero que não se recupere. Eu espero de fato que o PSDB deixe de existir, porque é educativo, é bastante educativo o que acontece com eles, tá? Mostra que se você não escolhe um trabalho, se você não escolhe uma geração, você escolhe ser oportunista o tempo todo, e se você renega aquelas pessoas que você deveria representar, você tem que desaparecer.